final que a gente vai fazer a celebração do aluno presente. Mas nós vamos receber um parceiro e amigo, que é o Fernando. Além de ser integrante da banda Raça Negra, ele também trabalha em outras funções, multitarefas. Ele é terapeuta, ele também dirige Uber, para quem não sabe. Então, assim, é sucesso. É gente como a gente, veio da periferia e hoje está num lugar que a gente considera de privilégio, mas é um lugar de conquistas e que todos nós podemos chegar. Eu vou ler um texto maravilhoso que o Douglas me entregou para que receba, tá? É músico profissional há mais de 40 anos e terapeuta. Com a banda Raça Negra já vendeu mais de 55 milhões de discos, sendo a banda nacional que mais discos vendeu na história do Brasil. Já fez turnê por vários países da Europa, Estados Unidos e toda a América Latina. Reuniu 1,5 milhão de pessoas no Dia do Trabalho em 1995, no Vale do Araguaia. Também tem uma música no livro de recordes, a canção É Tarde Demais. Essa banda, Raça Negra, é poderosa, mas o Fernando... Então, gente, sem mais delongas, pergunta que não quer calar. Senhores, prepararam as questões? Como não, já eu estava preparando lá 50 perguntas? Tá aí já, né? Não, a gente tira da gravação essa parte. Então agora deixo com vocês Fernando, conhecido também como o Monstrinho. Socorro! Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Em primeiro lugar, desculpa o atraso, um pouquinho. Estava ali no SBT gravando o programa e atrasou um pouco. O programa era para começar às 3h30 da tarde. Deixa eu contar um pouquinho, a diretora nossa colocou ali, onde começou. Onde começou? Lá na Zona Leste de São Paulo, uma periferia lá chamada Vila Inhocuné. Tá? Vila Inhocuné. Eu sempre fui muito ligado com o samba. Desde os 12 anos de idade, eu sempre fui chamado para rodas de samba, até pelos caras mais velhos. Por quê? Eu sempre fui de tocar, cantar, fazer o samba acontecer, sabe? Eu sempre fui. Mas só que eu sempre fiz isso muito na brincadeira, não me levava muito a sério, porque eu achava que não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas ia, né? A pessoa parava, já falava refrigerante, então todo mundo começou a me chamar. Até que um dia, um amigo meu, chamado Silvão, numa roda de samba, ele chegou para mim e falou: poxa, Fernando, por que você não arruma um grupo para você tocar? Você se destaca entre nós aqui, você é bom, você é aquilo. Eu nunca me achei tão bom. Mas o pessoal falava, mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Aquele grupo, não conheço nenhum grupo. Mas ironia do destino, né, gente? Um dia eu estava descendo para um campo de futebol lá, que a nossa diversão no bairro na época era descer todo domingo à tarde para assistir futebol lá no campo de futebol, tinha lá. Eu estava descendo, encontrei um outro amigo meu, chamado Nenê. Ele sempre fez parte de uma roda de samba que eu participava, e ele falou para mim: Fernando, você está indo para onde? Eu falei: estou indo no campo assistir futebol. Ele falou: você não quer ir lá ver o ensaio do meu grupo? Eu falei: nossa, demorou, futebol que se lasque, só ia assistir mesmo. Aí eu fui lá, e mais ironia do destino, quando eu chego lá, justamente quem faltou na roda no ensaio dos caras? O cara que tocava o meu instrumento, que era o tantã. Aí, a oportunidade, Raça Negra ainda.
Mas era um grupo que tinha um nome assim, ó, não quero ninguém dando risada do nome desse grupo, tá, gente? Era prato do dia, só tocava à noite. Era prato do dia, mas valeu muito como experiência, tá, gente? Aí através disso nós começamos a tocar. Peraí, gente, nós começamos a tocar e nisso eu conheci o pessoal do Raça Negra, que nem era Raça Negra ainda, tá, gente? O grupo Raça Negra se chamava nessa época A Cor do Samba. A Cor do Samba. Mas como na época tinha um grupo que já chamava A Nova Cor do Samba, então decidimos trocar um barzinho onde nós tocamos e onde uma pessoa tinha uma urna para colocar os nomes, que a gente ia fazer um sorteio para ver o melhor nome. E isso uma das pessoas chegou lá, em vez de colocar na urna, ela foi e chamou o nosso cantor, que já era o Luiz Carlos também, e deu um nome para ele. E o nome era Banda Raça Negra. Aí o Luiz falou, gente, desculpe os outros nomes, não quero nem ver, Raça Negra já está aqui. Uma porque no grupo só tinha nós pretinhos, né? E fazendo som, então rimou o nome, deu tudo certo. E essa é um pouquinho da história minha, para mim, quando eu comecei no Raça Negra, tá, gente? Isso é um pouquinho só da história. Ana, você, qual foi o bullying que você sofreu na escola? Espera aí, gente, vamos dar oportunidade para todo mundo, ou para quase todo mundo. Qual foi o bullying que você sofreu na escola? Preto, olha, preto, eu vou falar para vocês, preto não é nem bullying, preto é racismo. Mas você tem algum apelido? Não, e você se incomodava porque o pessoal chamava você de preto? Tá vendo? Esse ainda é pior ainda, tá? Não vai perto daquele preto não, que ele vai passar tinta para você. Isso aqui não é tinta não, gente. Isso aqui não é tinta. Ele falou ali que isso é orgulho. Eu tenho orgulho, mas nós não estamos falando de orgulho. Nós estamos falando de pessoas, ser humanos. Se você cortar o pulso, tanto uma pessoa preta como uma pessoa branca, como um japonês, como qualquer, vai sair o mesmo sangue, que é o vermelho. Não é verdade? Vai sair o mesmo sangue. Tá? Tem outro que sofreu bullying aqui? Vamos lá pro fundo. Não, você tem que falar daqui a pouco. Você. Qual foi o bullying que você sofreu? Eu vou ficar a noite inteira aqui. Você fala o mais que você... Fala o que você menos, que você mais não gosta. Você não gosta. Que eu fico mais desconfortável é gordão. Gordão. Esse é um dos bullies que existem mais nas pessoas. Você gosta de se chamar de gordão? Ele não gosta. Mas as pessoas, te garanto que as pessoas chamam ele de gordão e dão risada na cara dele ainda, por mais que ele não goste. Gente, você não sabe que ele pode levar para a vida inteira dele. Sabe? Eu te garanto uma coisa. Se ele tem a silhueta um pouquinho mais cheia, eu te garanto que não é porque ele quer estar assim. Ele deve ter alguma coisa que fez ele chegar a esse ponto. Normalmente as pessoas falam tireoide, essas coisas não. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Cuidado. Tem mais alguém? Esse aqui, ó. Vamos aproveitar aqui. Qual que você não gosta? Ladrão de inteligência. Por causa da cabeça. Você não gosta. Tá vendo? É de se dar risada. É uma coisa assim, ó. Tá vendo? Eu tô falando desse tema, mas é engraçado, né? É engraçado. O pessoal vai chamar ele de ladrão de inteligência, mas ele não gosta. Ele não gosta. Pera aí, gente. Um minuto só, por favor. Deixa eu só tentar explicar. Mas ele não gosta. Entendeu? E o problema está aí. Por que nos Estados Unidos, aqueles jovens que aparecem nas escolas com arma, matando alunos, fazendo um monte de coisas, com armas do pai, vão para a escola fazer esses negócios horríveis de tirar a vida de outras pessoas, de amigos da escola? Por quê? A maioria das vezes é por causa de um bullying, que nem esse. Nós temos que tomar cuidado quando a gente vai mexer com uma pessoa.
E essa pessoa não precisa ser distante, pode ser até um amigo. Por exemplo, eu tenho o apelido de Monstrinho. Sabe por que o apelido de Monstrinho pegou? Sabe por quê? Porque o meu apelido, vocês não vão lembrar, depois se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês podem pesquisar. O meu apelido era Monstrinho Crack, que era uma bolacha na época que ela vinha mordida. A professora ali vai lembrar, aqui também vai lembrar. Era uma bolachinha que vinha, mas eu nem ligava para isso. O pessoal falava, e aí, Monstrinho Crack, eu nem ligava. Aí, olha só, olha, presta atenção no Fernando aqui. Aí um dia eu estava numa esquina e nós estávamos numa roda de amigos e tal. E aí, uma fogueira, porque estava na época de junho, estava frio. E chegou uma amiga deles, nem era minha amiga, porque na época era muito novo, não tinha tantas amizades assim. Mas chegou, cumprimentou todo mundo e ela perguntou: quem é esse aí? O pessoal falou assim: é um monstro. Monstro, eu nem ligava. Ela falou assim: ah, não, monstro não, ele é tão bonitinho. Você ela viu isso, né? Monstro não, vamos colocar Monstrinho. Puta, quando ela falou Monstrinho, eu não gostei. Desculpa, mas eu xinguei de tudo quanto é nome, você imagina. E nisso ficou. O pessoal ficou Monstrinho. Aconteceu uma coisa no meu primeiro disco. Eu não queria, porque eu não gostava do Monstrinho, não gostava do apelido. Mas pra você ver como o apelido às vezes tem força, tá? E é diferenciado. No meu primeiro disco eu gravei, quando pediram para colocar, que nome você quer que coloque? Eu falei, só coloca Fernando. Ninguém sabia do apelido Monstrinho, só coloca Fernando. Beleza, gravamos o primeiro disco. Quando o pessoal foi olhar do bairro, e quando saiu o disco, parece que a vila em Ocuné, onde eu morava, foi onde comprou todos os discos de vinil na época do Raça Negra. E o pessoal começou a questionar muito porque eu não tinha colocado, em vez de colocar Fernando, colocar o apelido Monstrinho. E eu, a partir do segundo disco, eu tive que colocar Fernando Monstrinho. E ficou. Mas eu levo de boa, nunca gostei. Para mim, esse negócio de monstrinho, os amigos colocaram em mim, é inveja. É inveja, não me engano, é inveja. Tá? Então, gente, ó, tomem cuidado com o bullying, tomem muito cuidado, tá? Porque isso pode acarretar muita coisa na cabeça de quem está recebendo o bullying, tá? Vai acarretar. Mas que você é inteligente, com certeza. Mas não é ladrão, não. Não é ladrão, não. Nunca se contentem em fazer só aquilo que vocês foram para fazer. Se vocês tiverem que fazer um pouquinho mais, façam. Porque isso pode abrir portas. Isso pode abrir portas. Vou contar uma história. Certo dia, um pintor de barcos, ele foi contratado para pintar um casco de um barco. O barco estava lá ancorado, tal tudo, e o dono pediu para reformar. E nisso o dono pegou e foi viajar. Foi para a Europa, tudo, ele tinha filhos, tudo, e ele pegou e foi viajar. Nisso o cara começou a pintar o barco, daqui a pouco ele foi pintar o casco, ele viu que a tinta estava vazando para o outro lado. Ele falou, nossa, um buraco aqui. Ele foi e consertou o buraco. Ele não tinha obrigação nenhuma de consertar o buraco. Ele tinha que simplesmente pintar o barco. Só isso. Tudo bem, ele pintou o barco, tal, demorou 3 dias, tal, terminou, foi lá na empresa do cara, tal, pagaram ele e foi para a casa dele. E nisso, daqui a pouco, depois de acho que 5 dias, o dono do barco ligou para ele. O dono do barco ligou para ele. Falou, meu querido, eu tenho um presente para te dar aqui. Eu tenho um cheque aqui, o cheque era um valor astronômico. Era tipo, se ele cobrou, vamos usar um valor simbólico aqui, R$1.000 para cobrar para arrumar o barco, o cara estava disposto a dar R$100.000 para ele. Sabe por que o cara estava disposto a dar R$100.000 para ele? Porque ele agradeceu o cara, porque ele estava viajando e era para pintar o barco, e os filhos dele não sabiam que tinha um buraco no barco. E os filhos dele pegaram o barco e foram passear, pescar em alto mar. E o pai, descobrindo isso,
Ele veio embora correndo, desesperado, falou: meu Deus, meus filhos, perdi meus filhos, perdi meus filhos. Quando chegou, os filhos dele estavam bem, e ele descobriu que o rapaz tinha consertado o buraco. Aí o cara questionou e falou: não, você não precisa me pagar por isso. Eu fiz isso porque eu quis, ninguém me pediu para fazer. Ele falou: tudo bem, você não fez. Você fez só o que você achou que tinha que fazer. Mas com isso que você fez, você salvou a vida dos meus 3 filhos. Então, entendeu? Aí aonde eu quero chegar? Quando você for fazer alguma coisa, em qualquer empresa, em qualquer lugar, faça bem. Se der para fazer um pouquinho mais, faça. Porque a concorrência está sempre ao seu lado, às vezes. Tá? E às vezes é o diferencial que vai diferenciar você na sua profissão, no seu lugar na empresa. Tá bom, gente? Essa era uma história que eu queria contar para vocês. Tá? Os 2 caminhos para seguir: o caminho certo e o caminho errado. Né? Como que é esse nome? Ana falou aqui. Você tem essa opção. Todos nós temos essa opção. Eu tive essa opção. Eu fui uma criança muito ambiciosa. Minha família, eu não gosto muito de falar isso, mas infelizmente eu tenho que falar. Muito pobre. Minha única roupa nova que eu tinha por ano, que meu pai conseguia comprar para mim, era quando ele tinha o 13º salário no final do ano. E essa roupa tinha que durar o ano inteiro. Então, quer dizer, eu tinha que usar de vez em quando, e olha lá. Nunca tive um tênis de marca, nunca tive uma bicicleta na minha infância. A primeira bicicleta que eu tive, eu montei com peças de ferro velho. Porém, fui andar com ela, faltou o freio, me arrebentei tudo. E para completar, minha mãe chegou e ainda me deu uma surra. Hoje, aí tá apanhada a manhã da hora? Porra. Pensei que eu tinha falado que apanhar da mãe era da hora. Mas apanhar da mãe é sempre uma lição. Mas hoje vai tocar comigo depois, tá? Não, então você é músico. Você canta ou você é músico? Você é MC? Você já tem alguma coisa gravada? Não tem? Mas você canta em qualquer base assim? Mas você tem uma letrinha boa aí? Você tem uma letra? De repente, cadê eu falar que é o DJ ali, ó? Fala com ele ali, de repente ele pega uma base para você. Você fala com ele ali, ó. Você tem como ver uma base na internet? Tem? Aí você fala com ele, depois você vê uma base, você vai vir aqui. Essa vai ser a sua oportunidade. Será que ele vai desempenhar bem, galera? Mas a gente nunca levou nada com conotação racial. Por exemplo, eu vou só usar um termo que todo mundo fala. Se eu chegar aqui com uma camisa 100% raça negra, vocês vão achar da hora. Da hora. Mas se eu chegar com uma camiseta aqui e falar assim, 100% branca, não é mentira. Cada um defende a sua ideologia. Mas se você chegar em qualquer lugar com uma camiseta 100% branca, ele vai falar que você é racista. Infelizmente ele vai falar que você é racista. Mas eu posso usar 100% negro. Por que eu posso usar 100% negro e uma pessoa não pode usar um 100% branco? Ah, aquele cara é racista. Não. Sabe, teve um programa do Big Brother. O cara falou simplesmente uma palavra pelo nome dele, eu não vou lembrar qual foi a palavra. Eu fiquei revoltado. Ele pegou daquela palavra, ele levou para um lado que era racismo, uma palavra que todo mundo fala no dia a dia. Infelizmente eu não vou lembrar essa palavra. Não entendi. Não. Foi uma outra palavra. Que ele levou, sabe? Mais ou menos isso. Então, sobre o raça negra, a cultura, o samba é uma cultura nacional. E samba só tem no Brasil. Antes do raça negra, tiveram outros. Vamos ir lá para os anos 1950, Demônios da Garoa. Começou essa história lá atrás. Tá? Então,
Vocês já ouviram falar de Irmãos da Garoa, né? Tá. Não? Saudosa maloca querida, que então que nós passemos dias felizes em nossas vidas. Joga as cascas para lá. Esse grupo foi que começou lá atrás. Depois dele vieram originais do samba. Você conhece também, não? Originais do samba, não conhece, não. Alguém conhece originais do samba? Do lado direito da rua direita, olhando as vitrines coloridas. Esse foi outro grupo que fez muito sucesso. Quem participou desse grupo? O Sul, os Trapalhões, que foi um sucesso. Depois deles ainda veio nos anos 80 um grupo que foi sucesso e até hoje se chama Fundo de Quintal. Amigo, hoje é minha inspiração, me livrou em você, e o Roda do Samba mandou dizer, e por aí vai. E depois dos anos 90, Raça Negra. Aí depois disso veio vários, veio Negritude Júnior, que foi da mesma época que a gente, embora poucas pessoas sabem. O Negritude veio, nós gravamos em 1991, 90, o Negritude veio logo em 91. Aí depois veio SPC, Catinga Negra, um monte. O atual grupo que se defende mais a bandeira, não que esses outros não defendam, mas que está mais no auge assim, Sorriso Maroto, do Rio de Janeiro. Então isso é cultura do nosso país, tá? Você com vergonha, mano? Meu filho, me ensina a mexer no celular. Mano, não tenho tempo para isso não. O que você quer aprender? Você sabe mexer nessas coisas? Se fosse seus amigos, você ensinava, né? Não é isso. É que você é burra. Você é burra, você não sabe mexer nessas coisas. Por que eu vou perder meu tempo com você? Eu prefiro perder meu tempo com meus amigos. Meus amigos eu prefiro ensinar meus amigos do que ensinar você. Você fica aí, você não faz nada. Você é burra, você nunca vai aprender a mexer nisso. Não, é sério, gente. Isso é... Você teria toda a paciência do mundo. Toda a paciência do mundo. Mas com a mãe, você não tem a paciência. Simplesmente você distrata, porque eu sou dos anos 70, eu nasci em 1971, na minha época não tinha celular, na minha época não tinha computador, na minha época não tinha... Não, fica aqui. Na minha época não tinha nada disso, gente. Então, tenha paciência com a sua mãe, com o seu pai, quando ele te pede alguma coisa, porque a mãe, ela não está aqui para ser ensinada, a mãe está para ensinar. Mas quando a mãe pede para fazer alguma coisa, é porque ela precisa daquilo. Nós temos que ter paciência com os nossos pais. Nós temos que ter paciência. Muito mais do que com um amigo do lado. Entendeu? A gente tem que ter muita paciência. Obrigado. Tá, obrigado. Boa noite, meus amigos. Sou eu, Isaac Cardoso Neves, eu tenho 17 anos. Meu sonho é ver desenhar os desenhos bonitos na rua, para conseguir ganhar muito dinheiro, para conseguir comprar uma nova casa para minha mãe, para minha família, conseguir sustentar minha família e eu. E eu agradeço a Deus por tudo que está acontecendo, está tudo perfeito, que temos a agradecer a Deus pelos esforços que Ele fez por nós. Sem Ele a gente não estaria mais aqui, não é verdade? Tem uma música que é uma música chiclete na minha cabeça. Então, vou começar ela agora.
Oi, eu sou o Ed, eu gosto de brilhar, eu gosto é de brilhar para o mundo do céu. Eu gosto de brilhar, eu gosto é de dançar, eu gosto beleza, aquela gelada. Eu gosto é de brilhar, meu nome é Red Bull. Eu gosto de brilhar, eu gosto de brilhar, Coca-Cola brilhando ali no céu azul. Esse é o Monte Ed. Eu tenho 15 anos e meu sonho é ser MC e jogador de futebol, mas vou chegar lá. Esse aqui é o Léo, meu dançarino. Salva de palmas. Esse aqui é o DJ Gordinho. Salva de palmas. E hoje eu vou tentar duas músicas, vai ser tudo no improviso. Ô Léo, ela falou que ia voltar no baile do Santa. Do Santa. Posso lançar aquela? Ó. Ô Lavinha, brota no baile do Santa. Vem pra minha favela que cê cria esperança. Mas não se ilude, que os moleque é rude. Não te assume. Montou na garupa do Drac, empinou na vanguarda do Centras, deu uma banda pela pegada e conheceu aquela perna. Os Drac é ruim, né? Os Drac é ruim. Aí, calma, segura. É só uma prévia, Aí também tem outra, que eu vou cantar outra aqui pra vocês assim, ó. Eu tô tranquilo, eu tô legal. Tô com mais de 5 que é lá do Pantanal. Ela falou assim pra mim: quem define a putaria é o Iago Branco lá da vila, Agora vamos fazer uma base aqui, pô. Eu tô tranquilo, eu tô legal. Tô com uma que é lá do Pantanal. Ela falou assim pra mim: quem define a putaria Aí, Léo, ela falou assim: Léo, ela quer beber esse rock. Você quer beber esse rock? Desce, sobe. Você vai descer, Aí também tem outra assim, ó. Essa aqui é prévia. Pouca gente conhece, certo? É a última, hein? É a última. Aí eu vou cantar aqui pra vocês assim, ó. É um pouco meio, sabe? Cheio de ódio na mente. A levada é a mesma? Calma. Não. Cheio de ódio na mente, né? Então assim, ó. Calma aí, né? Deixa eu lembrar aqui que é prévia, aí eu tenho que lembrar. Deus equipamento, menor na pista é quente, sem opção, sem direção, em tempo que não procurei, na pista estralando, só sujo de alta grama. Aí é prévia. Aí, salva de palmas! Toda nervosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, dominar o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Se estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. No motelzinho você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você.
você quer ouvir. Tem alguém que quer cantar? O DJ? Alguém mais? Vai, Tijão! Quem melhor vem você. Vai, Tijão! Se começar, você continua, hein? Cheia de mania, toda negrosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Então me ajude a segurar, essa vaca é gostar de você, então me ajude a segurar, essa vaca é gostar de você. alguém mais quer cantar? Aproveita. Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Com o trenzinho você fecha a porta pra cima e bate na hora. Me ajude a segurar, essa vaca é gostar de você, então me ajude a segurar, essa vaca é gostar de você. Pessoal, agradeço a oportunidade, por dessa vez em primeiro lugar, por estar aqui. Não pude, mas agradecer todos os temas que eu queria fazer, porque o tempo ficou curto, mas eu te garanto que numa próxima situação nós estaremos aqui. Quero ver se eu trago um convidado comigo. Tá bom, gente? Obrigado de coração. Peço para Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? De verdade, peço a Deus. Ô, Djalma, mostra aí essa camiseta. Agora vai, nunca mais vai lavar. Já vai vender, já? Pesadas, tá? Levante a mão quem acha que ela é legal. Ah, já ganhou, né? Já ganhou. Vocês não estão querendo sair mais cedo, é isso? Eu tô desconfiada que é isso. Mas obrigada, eu agradeço muito ao Fernando. Ele virou um parceirão do Santa Maria, junto com o Douglas, que eu vou pedir para ele vir aqui. Ele tem vergonha, mas vocês já conhecem que ele é professor aqui. E o Douglas que criou aqui essa amizade. Palmas para eles, maravilhosos, né? Ó, eu não posso ser injusto, tá? Nossa diretora me aceitou aqui, tal tudo. Mas o responsável de verdade, por eu estar aqui, é esse cara aqui. Então eu tenho que agradecer, uma salva de palmas para o Douglas. É uma pessoa fantástica, é uma pessoa que, não sei se vocês conhecem ele de verdade, mas quem não conhece precisa conhecer. É uma pessoa fantástica que pensa muito em vocês. Ele tira recursos do bolso para vocês, tá? Então, uma salva de palmas pro Douglas. E falando em Douglas, o Fernando, quem quiser autógrafo, tá? Pode pedir, ele vai tirar foto.